Olá, pessoa, tudo bem? Vamos seguir aqui, onde eu quero mostrar mais um baralho para vocês. Aqui é o Tarô Zen de Osho. Se você nunca ouviu falar de Osho na sua vida, recomendo que você pesquise, que é bem interessante. Inclusive, na Netflix tem um documentário, que eu não lembro quantos capítulos tem esse documentário, mas tem um documentário lá da vida dele, que se chama The Wild Wild Country. Perdão pela minha pronúncia. Mas recomendo muito que você dê uma pesquisada, tá bom? Ele foi uma figura, por um lado, muito sábia mesmo, era um mestre, né? Por outro lado, também era uma figura um tanto controversa, também houveram alguns probleminhas ali em torno dele, mas é muito interessante de se pesquisar dele, é muito interessante de se conhecer sobre ele, né? E o que acontece? Foi lançado esse tarô que compila, traz os conhecimentos da filosofia dele. Não foi ele que criou esse tarô. Esse tarô foi criado, se não me engano, pelos discípulos dele, né, pelas pessoas que gostavam dele, que estavam próximas dele ali. Mas não foi ele que criou, porém esse tarô traz sim da filosofia que ele ensinava para as pessoas, né? Então é bem interessante, gente, quero mostrar para vocês. Esse tarô eu ganhei ele de presente de uma querida aluna minha, na época que eu dava os cursos presenciais, muito antes de eu vir para o digital, de eu lançar meu primeiro curso digital, né? Eu ganhei de uma querida amiga e, nossa, eu fiquei apaixonado por esse baralho. Já usei muito ele, porém hoje em dia não é o baralho que eu mais uso. Hoje em dia eu uso mais os baralhos mais tradicionais, né? Mas é um material muito legal e muitas pessoas gostam bastante desse baralho. Ele costuma vir com esse livretinho. Na verdade, existe no mercado, existe nas livrarias essa caixinha, que é uma caixinha menor, digamos assim, né? E também existe o mesmo baralho com uma caixinha bem maior, com um livro maior. Eu não tive a oportunidade de ver ainda, de abrir essa caixona para ver o que vem dentro, se o livro é diferente ou não. Não tive essa oportunidade. O que eu tenho aqui é o menorzinho, né? O kitzinho menorzinho. Que vem com esse livretinho, que também é um livretinho grandinho, gente. Deixa eu ver o foco aqui, se está focadinho. Também é um livro grandinho que traz para cada carta uma reflexão muito interessante, né? Traz um comentário e também o significado da própria carta em si. Então tem bastante informação aqui para estudar. Ele é um material que eu recomendo bastante, gente, porque ele é bem interessante mesmo. Esse aqui é o verso das cartas. Considero ser um verso muito bonito. Eu gosto bastante dessa textura aqui. E vamos olhar as cartas em si. Vocês vão perceber que essas cartas, elas são um pouco diferentes do tarô tradicional. Inclusive, uma reflexão que eu quero trazer. Isso aqui é um tarô? Sim, podemos chamar isso aqui de tarô porque vocês vão perceber que ele tem arcanos maiores e ele tem arcanos menores. E os arcanos menores são subdivididos em 4 grupos de cartas, com cartas numeradas, com cartas da corte também. Então sim, a gente pode considerar isso aqui um tarô. Porém, ele é um tarô bem diferente daquele que a gente está acostumado. A começar pelo próprio nome da carta, vocês vão ver que todas as cartas mudaram os nomes, né? Continuam carregando a essência energética daquele arcano, porém a ilustração é diferente, o nome da carta é diferente, tudo é adaptado para a filosofia do Osho, para o conjunto de filosofias que o Osho carregava e que ele ensinava pra gente, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem a carta do bobo. A sacerdotisa foi mudada para a voz interior. Olha que interessante isso, né? Inclusive, durante o nosso curso eu mostrei algumas cartinhas desse baralho. Se você viu o nosso curso, provavelmente você vai se recordar de algumas cartas, tá bom? Eu vou dividir aqui também para não ficar muito pesado para os meus dedinhos. Depois eu pego outro montinho lá. Então a gente tem aqui a voz interior. Ai, gente, tá fora de ordem, né? Na verdade, primeiro viria o número 1, a existência, que seria a carta do mago. Aí a voz interior, que seria a carta da sacerdotisa. A carta de número 3, que era a imperatriz, virou criatividade aqui. E nós vimos lá no arcano da imperatriz que tem a ver. A imperatriz também fala sobre a nossa força criativa, né? O imperador virou o rebelde. Essa carta eu mostrei no nosso curso. O Papa se tornou a não materialidade. Os amantes. O carro virou a consciência. A gente viu lá no nosso curso de tarô que também tem a ver, né? Porque um significado mais profundo, mais esotérico do carro tem a ver com os nossos corpos, os veículos da nossa consciência, né?
Nosso corpo físico é o veículo físico, nosso corpo mental é o veículo mental, nosso corpo astral é o veículo astral e assim por diante, né? Então temos aqui a consciência por trás do véu das aparências do nosso veículo físico. Olha que interessante isso, né? A coragem. O eremita virou a solitude. A roda da fortuna virou a mudança. Aqui, gente, eu me confundo um pouco. Eu acredito que isso aqui é a força. A força virou a ruptura. Aqui isso me confunde um pouquinho. O pendurado virou a nova visão. E tem a ver, né? Porque o pendurado ele fala também sobre revisões necessárias, encontrar outras soluções, encontrar outros caminhos, né? A morte virou a transformação. A temperança virou a integração. O diabo virou o condicionamento. E eu acho bem interessante isso, né? Aqui ele não traz tanta energia do diabo, mas qual que é a ideia por trás dessa carta? De um leão que nasceu entre ovelhas. Então, desde pequeno ele foi condicionado a acreditar que ele é uma ovelha. E até hoje ele não percebe que ele é um leão, não percebe toda a força que ele tem, toda a energia que ele tem, né? Nesse aprisionamento mental na qual ele foi condicionado, ele não percebe que ele é forte, ele se percebe como uma ovelhinha, fraca, simples, né? Ele não percebe o leão que ele verdadeiramente é, né? Então, tem um pouco a ver com aquela ideia do acorrentamento que o diabo traz pra gente, né? Então, acho bem interessante também. A torre virou o relâmpago. A estrela virou o silêncio. A lua virou vidas passadas. O sol virou a inocência. O julgamento virou além da ilusão. E o mundo virou a completude. Olha que lindo, né? E se eu não me engano, eu trouxe essa carta lá no nosso curso de tarô, né? E, gente, uma coisa que é legal da gente comentar é que esse baralho ele tem uma carta a mais. Isso é uma coisa que pode acontecer, né? Tem alguns tarôs que, sim, continuam sendo tarôs, mas podem ter cartas a menos. E tem alguns tarôs que continuam sendo tarôs, mas que possuem cartas a mais. É o caso do tarô do Osho. Ele vem com uma carta a mais chamada a Carta do Mestre. E aí a gente entra nos arcanos menores. Os arcanos menores, eles não são divididos em 4 naipes, porém não tem o nome, a nomenclatura dos naipes tradicionais que a gente que a gente conhece, né? Como ouros, paus, espadas, copas. Aqui o que a gente tem é essas cores. Eu entendo que a cor vermelha tem a ver com o naipe de fogo, teria a ver com o naipe de paus, tá bom? Então o as de paus aqui é a fonte. 2 de paus, as possibilidades. 3 de paus, o experienciar. Participação. Totalidade. O sucesso. E tem a ver com 6 de paus. 6 de paus tem a ver com sucesso mesmo, né? A vitória. Estresse, viagem, exaustão, tem a ver com 9 de paus mesmo, cansaço, a exaustão, né? E o 10 de paus, a repressão, também tem a ver com 10 de paus do tarot tradicional. Aqui entramos no que seria a carta da corte, né? Temos o espírito brincalhão, a intensidade, o compartilhar e o criador. Aqui, gente, esse naipe colorido aqui eu acredito que seja um naipe relacionado à matéria, que seria o naipe de ouros. Porém, tem algumas cartas aqui que não tem tanto a ver com o naipe de ouros tradicional que a gente está acostumado. Algumas têm, outras não, tá bom? Temos aqui a carta da maturidade, momento a momento, orientação, o avarento.
Esse é uma das cartas que tem a ver, porque no 4 de ouros tradicional tem a ver com avareza, né? Tem a ver com acúmulo, tem a ver com apego, né? Então essa aqui é uma das que tem a ver. O forasteiro. Legal esse menininho olhando lá pra fora, achando que ele tá preso, mas o cadeado tá aberto, né? Interessante isso. Concessão. Paciência. Paciência também tem a ver com o que seria o 7 de ouros, né? Que é a carta da paciência mesmo, do cultivo e da paciência. Simplicidade. O momento da colheita, esse também tem bastante a ver com o que seria o 9 de ouros, né? O momento da colheita, o momento dos ganhos. Nós somos o mundo. A aventura, o florescimento, a desaceleração e a abundância. Chegamos aqui no naipe cinza, que eu acredito que seja o naipe da mente, o que seria o naipe de espadas. Temos a consciência, a esquizofrenia, isolamento glacial, o adiamento, a comparação, o fardo, política, a culpa, o sofrimento e o renascimento. A moralidade, a mente, a luta. Tem muito a ver com o Cavaleiro de Espadas, essa carta, né? O controle. E aqui, o naipe azul, o naipe de água, as emoções. Indo com a correnteza, amistosidade, a celebração, voltando-se para dentro, o apego ao passado, o sonho, as projeções, deixando ir, a preguiça, a harmonia, a compreensão, a confiança, a receptividade e a cura. Muito legal, né, gente? Deixa um comentário aí dizendo o que você achou. E vocês perceberam que sim, ele é um tarô, porque ele tem os arcanos maiores, tem os arcanos menores, tem os 4 naipes, tem as cartas da corte, as cartas numeradas. Mas é um tarô bem diferente daquele que a gente está acostumado, especialmente do tarô de Waite que a gente está acostumado, né? Muitas das cartas, provavelmente ele vai trazer o próprio significado para aquelas cartas, né? Talvez não seja o mesmo significado do tarô de Waite ou de outros tarôs tradicionais. Algumas outras cartas lembram bastante o tarô de Waite, não pelo desenho, mas pelo significado da carta, pela palavra-chave, né? Enfim, é um baralho muito interessante. Muitas pessoas gostam desse baralho. Eu particularmente acho esse baralho bem interessante também, eu gosto bastante dele. Não é um baralho que eu uso tanto, mas muitas pessoas acabam usando esse baralho sim, tá bom? E eu senti de trazer aqui para mostrar para vocês. Belezinha? Diz aí o que você achou e a gente se vê na próxima. Até mais!